do tipo inteiro. Bom, em Java, então sempre orientado, pois é, mas nem toda linguagem tem esse conceito. A estrutura do tipo inteiro em C. Fala, gente, tudo bem com vocês? Vamos continuar o nosso assunto aqui de linguagem C. Hoje nós vamos aprender sobre strings. É um assunto longo que ele requer mais a experiência do que em si é algo complicado. A gente tem que entender o que é uma string, como é que ela funciona, mas a parte mais complicada dela é você aprender a usar. E aprender a usar é usando, não tem outra forma, ok? Então nós vamos usar essa aula de hoje para mostrar para vocês assim, uma introdução sobre strings. Na aula que vem nós vamos falar sobre ponteiros e aí sim vai ficar mais tranquilo de você entender algumas coisas. Se eu fosse explicar algumas coisas sobre strings hoje, eu creio que não ia ficar muito interessante com a falta do entendimento do que é um ponteiro. Então depois da próxima aula, aí sim a ideia é fazer um projeto um pouco mais elaborado para você ter todo esse uso aí com relação a strings, passar string para função, lidar com esse tipo de coisa. Legal? Então vamos lá. Hoje nós vamos ter uma aula mais ou menos básica, né? Nós vamos ver o que é uma string, como você declara uma string, vamos ver um exemplo de uso, nós vamos ver que ela traz alguns problemas, mas a gente também tem as soluções para esses problemas, então é uma questão da gente se acostumar com ela, tá ok? Eu até gosto de brincar com meus alunos, né? Que é melhor ter unha encravada do que usar string em C. Por causa da dor de cabeça dela, né? Perto de outras linguagens, vocês vão ver que se você já vem do mundo da programação em outra linguagem, você vai ver que linguagem C é muito complicado isso. Mas por que a linguagem C é preocupado? Porque você tem que mexer na mão. Outras linguagens, eles abstraem tudo isso que você está vendo aqui dentro dela, porque a realidade é o que você vai ver aqui. Outras linguagens escondem isso de você. Legal? E nós vamos ver algumas funções de manipulação de strings que está na biblioteca string.h. Eu aconselho a você, se você quiser ver todas as funções, eu vou mostrar para vocês as que a gente mais usa. Mas se você quiser ver todas as funções, se você quiser entender mais sobre isso daí, c++.com, vai lá na documentação, procura a biblioteca string.h e ache lá todas as funções e aí você estude separadamente isso. O que é uma string? Uma string para a linguagem C nada mais é do que um vetor de char. Okay? A gente viu na aula passada os vetores, como é que eles funcionam e tudo mais. E hoje nós vamos ver como é que você trabalha com um vetor de char. Okay? Por ele ser um vetor, ele traz a complicação, né, que a gente já viu de você lidar com vetores. Você não pode manipular uma string de qualquer maneira. Ela é um vetor. Certo? E o que é pior, ela é um vetor especial, ela tem algumas características um pouco diferentes, certo? Então, por exemplo, eu não posso criar uma variável do tipo string e falar x é igual a uma string. Não funciona isso. E talvez você vai fazer algum programa que faz isso, você vai rodar o programa e vai falar, ô Nava, funcionou. Na realidade, você ainda não tem o conhecimento de ponteiros para você entender que não funcionou, não é o que você queria fazer. Ele, por uma questão de posicionamento de ponteiro, ele vai funcionar. Na hora que você imprimir uma variável que você falou, a variável tal é igual a uma constante string, se você mandar imprimir a variável, ele vai imprimir a constante string, mas na realidade você mudou a referência. Ao invés de você mostrar o conteúdo da sua string, você mudou o endereço que ela se encontra. E isso não é o que você queria. Mas isso vai ficar claro quando a gente vê ponteiros. Vocês vão ver que vetores, strings e ponteiros, eles trabalham em conjunto. Tá? É quase que um assunto só. Tem as suas características cada um, obviamente, mas eles se misturam, porque vocês vão ver que essas estruturas mais complexas, o ponteiro vai trabalhar com isso de maneira bem, bem tranquila. Tá, ok? Não é tranquila, tá, gente? Ponteiro é chato pra caramba, mas a gente chega lá. Outra coisa que eu não consigo, eu não consigo concatenar duas strings, igual eu posso falar assim, em JavaScript, por exemplo, você tem string A e string B, mandar imprimir o A mais B, ele vai juntar as duas strings. Aqui, no caso da linguagem C, isso não é possível, você tem que usar
alguns mecanismos que a gente vai vendo nessa aula aí, que são algumas funções. Outra coisa, você não pode usar string em if de maneira simples. Você não pode falar assim, se nome é igual ao João. Ele nunca vai ser igual ao João. Por quê? Você não está comparando igualdade no sentido de você ver o conteúdo dela. Você está comparando igualdade se esses dois ponteiros, se essas duas posições de memória são a mesma, elas não são. Entendeu? É a mesma coisa eu pegar dois vetores e comparar os vetores. Eu quero comparar o conteúdo do vetor, não quem ele é. Então, isso é uma complicação que você tem com o string, mas a gente tem uma maneira correta de fazer isso daí, certo? Para a gente manipular esse tipo de coisa, a gente usa uma biblioteca, tá? Que é a strings.h. A gente vai ver mais no final da aula como é que ela funciona. Legal, como que eu declaro uma string, como é que esse dado vai ficar na memória, como que ele é organizado, né? Talvez você está pensando assim, cara, eu vi o vetor, eu sei mais ou menos como é que o vetor fica organizado na memória, mas a string é igualzinho? Ela é muito parecida, mas ela tem uma diferença que a gente vai ver daqui a pouquinho. Devemos lembrar primeiro que uma string é um conjunto de caracteres e que um caractere é apenas um elemento da string. Então, por exemplo, olha só, o que é uma string? Aspas duplas, nome do aluno. O que é um caractere? Aspas simples. Isso é importante quando você manipula string, sim, porque se eu precisar pegar, por exemplo, pensa aí no nome do aluno. Eu quero pegar a quarta letra dessa string, que seria o N-O-M, a letra E. E eu quero comparar para ver se é igual a E. Se eu falar que se a quarta posição for igual a abre aspas duplas e fecha aspas duplas, vai dar erro. Porque eu estou comparando o caractere com uma string. Então o que eu tenho que lembrar? Que sempre que eu for lidar com um elemento de uma string, a letrinha que está lá, eu tenho que usar aspas simples. Ok? Parece que eu estou fugindo do problema principal aqui, mas são ideias básicas que dá até a impressão que está meio fora de contexto aqui, né? Mas se você não souber a diferença entre uma string e um caractere, você vai ter problema. Ok? Olha só, então aqui no exemplo você tem que ver que o delimitador de string é um, o delimitador de caractere é outro. Uma coisa interessante é que como ela é um vetor de caracteres, você talvez pense assim, tá, então uma string é um vetor de caractere. Então todo vetor de caractere, ele é uma string? Não. Não é. Olha só, vamos ver o exemplo aqui. Imagine que você quer um vetor de caracteres que você vai guardar, sei lá, um número específico de caracteres. Então eu vou criar aqui um vetor chamado vogais de 5 elementos, então ele tem lá o A, E e o U, tem todo mundo ali, certo? Então o elemento 0 é o A, o elemento 1 é o E e assim vai até o elemento 4 que é o U. Então eu tenho aqui todas as vogais. Não é uma string. Não é uma string. Se eu tentar usar isso aqui como string, talvez se você tentar imprimir isso aqui e falar que é uma string, ele vai dar uns pau meio doido, mas vai sair alguma coisa na tela. Mas por que vai dar uns pau meio doido? Porque string é uma coisa, vetor de char é outra. Tá? Apesar de eu usar um vetor de char, tem uma coisa muito importante que a gente vai fazer aqui. Eu tenho uma pergunta aqui no slide. Temos aqui um vetor de 5 elementos que contém as vogais. Mas como podemos criar uma string capaz de armazenar as 5 vogais? A, E e o U. Como que eu faço isso? Bom, para você criar uma string, aqui eu não vou criar exatamente aquela do A, E e o U, mas você vai ver que depois a gente vai ter um exemplo que eu vou criar assim. Olha só, vamos imaginar que queremos criar uma string capaz de armazenar 20 letras, ou qualquer outro caractere, tá? Não necessariamente letra. Se eu crio uma string de 20, com espaço para 20 caracteres, eu posso armazenar só 7? Sim, você pode. Uma string, geralmente, a gente, quando vai declarar ela, a gente imagina o tamanho máximo de string de caracteres, né, que eu vou ter dentro dessa string. E o que diferencia a string de um vetor? É que ela tem que ter na última posição da string, não na última posição do vetor que forma a string. Ou seja, se eu coloquei 10 letras, eu tenho que ter um 11º caractere, que é o /0. Então, por exemplo, vamos supor que eu fui lá e eu criei uma string chamada nome, que é capaz de armazenar 100 elementos. Então, eu fui lá, char nome de 100. Beleza. Aí, por algum motivo, eu joguei Nava para dentro da string. A gente nem viu como fazer isso ainda, mas vamos supor. Joguei Nava para dentro da string. O que vai ter lá dentro? Então, você vai ter o N na posição 0, o A na posição 1,
o V na posição 2 e o C e o A de novo na posição 3, 0, 1, 2, 3, formando 4 letrinhas. E na posição 4 eu tenho o barra 0, entendeu? Então o barra 0 é colocado. Então olha só, se eu sei que uma string ela tem que ter o barra 0 no final, eu tenho que me lembrar que toda vez que eu vou criar uma string, eu tenho que levar em consideração que ela vai ter o barra 0. Então, por exemplo, eu vou criar um negócio aqui que vai ter no máximo 20 caracteres dentro de uma string. Então eu tenho que criar com quantos caracteres? 21. Eu tenho que lembrar que o barra 0 tem que estar contemplado. Ok? Então beleza, então vamos imaginar, tá aqui, ó. Eu vou criar aqui, ó. Char minha string 21. Ela é igual ao quê? Abre aspas, primeira string, fechei aspas, ponto e vírgula. Quando eu faço isso na declaração da string, é o único momento que eu posso falar que uma determinada string é igual a um determinado valor. É a única. Não tem outra situação para você fazer isso. Tá, ok? É a única hora que dá certo. Quem que ele vai colocar depois do G, lá na string? O barra 0. É colocado automaticamente para você. Então você não precisa se preocupar em ficar colocando barra 0 no fim de string. Ok? Então essa é a primeira característica aí de como é que eu declaro e tudo mais. Tem alguma maneira um pouco mais prática de fazer isso? Sim e não. Não, hoje aqui a aula está de lascar, né? Um assunto chato, complicado, e eu fico com brincadeira ainda, né? Mas vamos lá. Tem maneira mais simples? Tem. Por exemplo, eu vou criar strings literais constantes. O que quer dizer isso daí? Eu vou criar uma string, eu não posso alterar ela, vou criar uma string que vai ter um tamanho específico para que eu possa imprimir alguma coisa, sei lá. É muito importante, talvez você fale assim, mas não é mais fácil eu imprimir direto num printf, abre aspas e coloca o texto, fecha aspas? Então, uma das boas práticas de programação fala que você não deve fazer isso, que você deve criar suas strings que você vai usar dentro do programa dentro de variáveis próprias para isso. Eu vou ser sincero com vocês, eu não sei dizer se é melhor ou pior. Eu tenho algumas situações sim que eu faço isso, mas algumas situações não. Vai muito agora eu quero fazer, agora não quero fazer. Tá? Agora, por exemplo, se você vai trabalhar, vou desenvolver um sistema maior que vai ter localização. O que é localização? No Brasil vai estar em português, nos Estados Unidos vai estar em inglês. Tá? Basicamente é isso, o sistema sozinho faz essa alteração. Então aí você não vai colocar dentro lá do seu projeto strings literais. Direto, por exemplo, vou montar uma tela, eu vou colocar a frase, a string direto lá. Não vira, porque aí você não faz a localização. Então, geralmente, como é que a gente faz? A gente cria lá um conjunto de strings com determinados nomes e com o conteúdo que você quer. Esse conteúdo é alterado conforme for a língua. Se for em português, ele pega um, se for em inglês, ele pega outro, mas tudo constante literal. Tá? Então, isso é o que dá para fazer. Vamos ver na prática, então, um programa aqui. É bem simples para a gente, inclusive não é tão simples não, porque nós vamos ver alguns problemas que você pode ter com strings na hora de fazer a leitura delas. Lembra que o char tinha aqueles problemas dele? Quando você ia fazer a leitura do char, ele largava lixo e tudo mais. Então você vai ver que string também tem isso daí. Por quê? É um vetor de char, né? Então, no fim das contas, você está lendo vários char lá, então a gente vai ver como resolver isso aí também. Bom, gente, vamos começar aqui então. Eu vou criar aqui uma pasta. Eu vou chamar de 08 strings. Vou seguir o nosso padrãozinho aqui. Ninguém nunca pediu nada para mim, mas se vocês quiserem aí, coloca aí no comentário aí se vocês querem que eu jogue isso aqui para o GitHub, tá? Talvez fique legal aí para você ter esse conteúdo mais fácil aí com vocês, beleza? Bom, então vamos lá. Eu vou vir aqui, eu vou criar aqui um arquivo, vamos chamar ele de strings 01 .c, tá? Pra gente fazer aqui. Então vamos lá. Include stdio.h int main return 0. Tá aqui o nosso esqueleto pronto para a gente começar a trabalhar aqui. Então olha só. Eu vou vir aqui, vou criar aqui algumas variáveis aqui, ó. Char
mensagem igual seja bem-vindo ao sistema. Vamos imaginar alguma coisa assim, ok? Eu tenho aqui uma variável do tipo string, ela tem o tamanho certinho para caber isso aqui, ela é uma constante, que ela é baseada nisso aqui, né? E agora eu quero imprimir essa string. Como é que eu faço? Eu tenho duas maneiras. Eu tenho aqui o putString, que simplesmente eu venho aqui, ó, quero imprimir aqui mensagem, ponto e vírgula. Uma coisa interessante é que o puts, ele imprime a string e pula de linha, tá? Então, deixa eu salvar aqui, vamos rodar, talvez você não vai perceber porque não vai dar para ver isso daí, né? Mas, enfim, olha aqui, ó, seja bem-vindo ao sistema, caiu para a linha de baixo, tá, ok? Então, o puts automaticamente, ele imprime uma string e automaticamente ele pula de linha. Agora, e o printf? Eu posso usar o printf? Sim. Printf, porcentagem S, para indicar que eu quero imprimir uma string, vírgula, mensagem. Qual que é a diferença? Printf não vai pular para a próxima linha, né? Ele não vai fazer isso automaticamente. Então tá aqui, ó, tanto é que ele terminou aqui no console, ó, e aí veio o texto aqui do sistema grudado, né? Então ele não pulou a linha automaticamente. E se eu quiser usar o printf pular a linha? Dou um /n aqui, está resolvido o problema. Certo? Legal. Então, já sei como imprimir strings, tá? E se eu quiser, vamos supor, eu quero criar uma variável que vai ter o nome da pessoa. Vamos ver como que a gente faz isso. Eu vou vir aqui, char, nome, vamos criar aqui capaz de caber 100 elementos, só que tem que ter o /0, 101, tá? Beleza, tá aqui, criei essa string. E agora eu vou fazer a leitura, então vou vir aqui, printf, vamos dar aqui um /n para ele ficar com uma linha separada da última impressão. Qual o seu nome? Imprimir isso aqui, agora vou usar o scanf. Talvez você está falando, se eu usar aqui porcentagem S, está resolvido, né? Eu quero ler a string e aí eu não preciso colocar o e-comercial, porque a string, ela já te devolve um endereço da onde você quer manipular. Lembra que o e-comercial, ele é um operador de endereço, então ele pega o endereço daquela variável. Vai ficar claro na próxima aula que a gente vai ver ponteiro. Vocês vão ver que sem entender ponteiro, você não faz programa mais elaborado em C. É muito importante os ponteiros para isso, ok? Então tá aqui. Eu não preciso colocar porque... Opa, faltou a vírgula, né? Não preciso colocar aqui o e-comercial porque o assunto aqui ele é vetor, ele é um vetor e o vetor já te dá, ou uma string, né? Ele já te dá o endereço. Beleza. E logo em seguida, printf, como vai, porcentagem S. Beleza, quero imprimir isso daqui e depois pular uma linha. E eu quero imprimir aqui o conteúdo de nome. Beleza. Vou salvar. Vamos rodar o programa. Qual o seu nome? Nava. Enter. Como vai, Nava? Beleza, funciona. Agora, e se eu quiser usar o meu nome completo, como é que fica? Vamos ver aqui então. Eu vou rodar. Eu vou colocar aqui Marcos, espaço, Nava, Enter. Como vai, Marcos? Tem um problema. Qual que é o problema? O problema é que ele só lê uma palavra. A hora que ele achou um espaço em branco, ele não lê mais. E isso é um problema, certo? Se eu quiser ler uma string completa, eu tenho que utilizar o getS. Não tem aqui o putS para imprimir, eu tenho o getS para fazer a leitura, tá? Vamos supor que eu vou colocar aqui então, eu fiz aqui a leitura, falei como vai, e agora tem uma outra mensagem. Printf, qual o seu
endereço, endereço completo. Vamos ver se vai dar certo aqui. Eu vou dar um getS endereço. Então eu vou ler aqui a variável endereço, mas eu não criei ela ainda. Vamos criar ela lá em cima. Gente, talvez está um pouco de barulho aí. Começou uma chuva terrível aqui, mas vamos continuar. Endereço 101 também. Beleza. Então olha só. Criei aqui a variável endereço, uma string também. Eu pedi qual é o nome, lendo com scanf. É importante isso. Vocês vão ver que nós vamos ter um problema aqui. Tá? Então ele vai aqui perguntar qual que é o endereço. E logo em seguida ele vai imprimir aqui o endereço. Porcentagem S barra N, vírgula, endereço. Certo? Olha o que vai acontecer. Salvei. Vamos rodar aqui. Qual é o seu nome? Nava. Como vai Nava? Qual é o seu endereço completo? E parou. Perceba que ele até se eu vier aqui, ó, vai ficar mais claro, ó. Endereço, dois pontos, que aí vocês vão ver que ele vai escrever aqui a palavra endereço. Ó, vou rodar. Qual é o seu nome? Vou vir aqui, Nava. Dei Enter. Qual o seu endereço completo? Aí depois ele escreveu endereço, dois pontos e nada. O que aconteceu? Da mesma maneira que quando eu uso o porcentagem C, eu tenho que ter aquele... Lembra que eu tinha que ter um espaço antes do porcentagem C para limpar um Enter que porventura tivesse vindo aí? Pois é. Só que agora eu tenho que usar getS. E quando eu vou usar getS, eu tenho que fazer a leitura... E eu usei um scanf antes, tá? E tem essa lógica aí também. Eu vou ter que fazer algo aqui para limpar o Enter que ficou. Porque senão eu não consigo fazer essa leitura. Aí você vai falar, puxa vida, uma linguagem C é esquisita, né? Pois é. Então eu vou te dar aqui a formulinha mágica. Olha como é que você vai fazer. Vai colocar aqui porcentagem, asterisco C. Ou seja, limpa tudo que for caractere depois de digitar o nome aqui. Legal? Então vamos lá. Vou salvar e vamos rodar. Qual o seu nome? Nava. Enter. Qual o seu endereço? Agora ele conseguiu. Rua 1, número 2. Vamos ver se ele vai conseguir com o getS ler os espaços em branco. Ó. Aqui, ó, endereço, Rua 1, número 2. Bom, continuando o assunto de strings, então, vamos pensar o seguinte. A gente já viu que string é complicado, mas existem algumas funções que foram criadas para facilitar o uso de string. Tá? Para você fazer uso disso, você tem que importar a biblioteca string.h. É muito importante que você se lembre de importar a string.h para ele funcionar. Tá ok? Bom, vamos dar uma olhada nas mais comuns. Eu selecionei aqui 4 funções. Então você tem strcat, strcopy, strcompare e strlen. Cada uma delas tem uma funçãozinha. Por exemplo, vamos imaginar que eu criei lá um vetor aqui chamado nome, né? Uma string chamado nome, joguei Zequinha, e agora eu quero colocar o de Abreu junto com o Zequinha. Como que eu junto duas strings? Como é que eu concateno isso? Eu tenho que usar o strcat. Então o strcat ele recebe o primeiro parâmetro, a string que você quer resultante, né? Aqui já tem um conteúdo prévio que você quer juntar e aquela que você quer juntar a ela. Então, o resultado vai estar dentro da variável que você criou, mas concatenado com a primeira. Tá ok? Não é tão usado o strcat, tá? É só quando você precisa concatenar mesmo string, se for trabalhar com alguma coisa muito específica. Mas, de todas essas aí, é a menos utilizada. Aí você tem a strcopy. A strcopy, ela é usada quando você tem assim, vamos supor que você cria um número inteiro, int x igual a 10. Você pode fazer isso no inteiro, ele vai funcionar. Agora, eu não posso criar, por exemplo, char nome de 100, ponto e vírgula, e depois eu coloco lá nome igual, abro aspas e ponho o nome, fecho aspas. Não vai dar erro isso, porque ele vai fazer um lance com ponteiros, que vai ficar claro mais na aula que vem, tá?
mas não é o que você está querendo. Ele aparentemente funciona, mas na realidade ele não funcionou. Se alocou espaço para guardar os caracteres, você está jogando fora esse espaço e você está colocando uma outra área de memória para que esse vetor trabalhe lá, que você não alocou, que tinha uma string literal. Lembra de string literal? Se você tentar armazenar uma string maior do que a string literal, ele vai funcionar, porque lembra que o lance do vetor que ele deixa você ir colocando coisa lá dentro, invadindo memória de outras variáveis ou até mesmo do código. A string é a mesma coisa. Então, você tem que tomar muito cuidado para fazer do jeito certo. Então, se eu quero falar aqui no exemplo, por exemplo, strcop nome, vírgula, José do Patrocínio. Isso é a mesma coisa. O que isso faz? Não é a mesma coisa, que o outro jeito não é o certo, né? Mas enfim, seria mais ou menos o que você imagina como sendo nome igual José do Patrocínio. Você tem que usar o strcop para jogar uma string dentro de uma variável, tá? Desse vetorzinho. Então ele copia uma string a outra, geralmente usado para atribuição. E o if, como é que eu faço? Quando eu faço uma comparação com o número inteiro, realmente o que é igualdade é que é igual, o que é menor, o que é maior e por aí vai. Agora, quando você fala de string, a comparação que você tem que fazer é chamada de comparação lexicográfica, ou seja, leva em consideração a ordem alfabética das coisas. Então, o strcmp, que é o string compare, ele faz a comparação. Então, por exemplo, olha aqui, ó, if strcmp nome Zequinha. Então, eu uso desse jeito. Essa função pode te retornar 3 tipos de valor, que é muito importante você entender. Se o valor for menor que 0, isso quer dizer que a primeira string, por exemplo, nome, vem antes do string literal Zequinha. Eu posso comparar também duas strings, né? Nome e sobrenome, sei lá, você pode dar a variável que você quiser. Mas se a primeira vier antes da segunda, ele retorna menor que 0. Ele retorna 0 se as duas forem iguais. Então, se o conteúdo da variável nome for igual a Zequinha, ele vai retornar 0. E ele retorna um número maior do que 0 se o Zequinha se o nome vem depois do Zequinha, entendeu? Então ele sempre leva em consideração a primeira parte da strcmp, ou seja, leva em consideração isso daqui. Se esse for menor do que esse, se esse daqui vier antes que esse, ele retorna menor que 0. Se os dois forem iguais, ele retorna 0. E se esse aqui vier depois desse aqui, ele retorna maior que 0. Ok? Meio confuso aí, mas a gente vai ver um exemplo no código. E o strlen, que eu acho que junto com a strcpy, né, o string copy, são as mais utilizadas. O stringlen, ele retorna o tamanho de uma string, tá? Que você poderia fazer uma função que faz isso, porque ele vai contando, ele começa no primeiro caractere do vetor e vai contando até achar um /0. Quando ele chegar no /0, ele tem um número total lá e ele devolve esse número total para quem for utilizar. Ok? Então é muito importante você ter esse entendimento. strlen, ele retorna o tamanho da string, ou seja, a posição do /0. Certo? Beleza. Então agora, vamos para um código para a gente ver mais exemplos de string. Bom, vamos criar então aqui um outro arquivo chamado strings02.c para a gente trabalhar aqui com aquelas funçõezinhas, né? Então eu já vou criar aqui, sim, vamos lá, vamos fazer o esqueleto aqui, né? Include stdio.h int main return 0. Beleza, estou aqui. Eu vou agora usar a função de manipulação de string e eu falei que ela está na biblioteca string. Então eu tenho que fazer aqui outro include. Include string.h. Certo? Está aqui bonitinho. Eu vou fazer manipulação de string, eu preciso do string.h. Vou criar aqui algumas variáveis. Então vou criar aqui nome com 51 espaços. Ou melhor, cabe uma string de 50 elementos. Sobrenome. Eu vou juntar aqui também com mais 51. Aí eu vou ter aqui uma variável chamada nome completo.
que eu vou colocar 101. Talvez você vai falar assim, você vai juntar as duas. Então 51 com 51 daria 102. Não necessariamente, porque lembra que o 1 é o barra 0, né? Então 50 com 50 dá 100 com o barra 0 101, tá? E vamos criar aqui uma outra chamada mensagem bonita e vamos colocar aqui 200 caracteres para essa variável. Vou criar aqui também uma variável chamada tamanho. Vamos zerar tamanho aqui para eu poder brincar. Vai ficar claro conforme eu for desenvolvendo o código aqui. Então vamos lá. Printf, digite o seu primeiro nome. Sair se não quiser responder. Ou seja, eu estou dando opção para o cara digitar o primeiro nome ou digitar sair. Se ele digitar sair, a gente sai fora do programa e não faz nada. Deixa eu fechar essas coisas aqui, ó. A gente ganhar espaço aqui e aqui. Beleza, está aqui. E aí eu vou ter aqui um getSNome. Faço a leitura aqui da variável nome. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, eu vou verificar se a pessoa digitou sair, né, aqui no nome. Então, se eu tenho que fazer uma comparação agora, ó, str cmp string compare nome vírgula sair, se isso aqui for diferente de 0, ou seja, se for diferente de sair, eu vou fazer alguma coisa. Se não, eu saio do programa. Ok? Eu vou dar um printf aqui. Digite o seu sobrenome. E aí a gente vai testar já esse código aqui agora já, ó. Beleza, então tá aqui. Salvei, vamos rodar. Se eu digitar sair, opa, o que ele está falando aqui? Sim, gente, uma coisa importante a saber. Ele está falando aqui, ó, que é um warning, que você deve usar a fgets e não a getS. Existe essa função fgets que também serve para isso. É até aconselhável você usar ela para você poder trabalhar com strings, porque a getS talvez no futuro ela vai deixar de existir por questões de segurança. Não sei te explicar quais os problemas que ela gera, mas isso aqui é um warning. O warning você pode ignorar. Então ele está aqui, ó, digite o seu primeiro nome, sair se não quiser responder. Se eu digitar aqui qualquer coisa, teste, ele vai dar aquela mensagem, digite o seu sobrenome. Está aqui, ó, tá vendo? Vamos rodar de novo. Se eu digitar sair, ele não pode escrever aquilo. Sair, beleza, não escreveu. Então quer dizer que ele está fazendo a comparação, certo? Vamos fechar aqui e vamos continuar. Bom, então aqui eu vou dar o exemplo agora do fgets. Olha como é que ele funciona. fgets, vocês vão entender também por que eu não dou ele como exemplo. Você tem que entender um pouquinho mais, né? Na verdade, você tem que conhecer as duas, né? Sobrenome. Então, sobrenome é a variável que eu quero ler. Qual é o tamanho de caracteres? Quantos caracteres eu vou ler? No máximo 50. Então isso é legal, porque você já coloca uma string no máximo que vai caber lá. E você tem que colocar stdin. O que quer dizer isso? A fgets ela pode ser usada para ler arquivo também. Tá? A gente vai ter uma aula falando de gravação de arquivos, leitura de arquivos, texto e tudo mais. Onde a gente vai usar o fgets. Aqui eu estou falando para ler a variável sobrenome, com no máximo 50 caracteres, de standard in. O que é standard in? É o teclado. Né? No nosso caso aqui é o teclado. Ele é encarado como se fosse um arquivo aberto que tem caracteres lá para você ler. Ok? Beleza. Aí eu vou vir aqui, strcopy, eu vou copiar nome para a variável nome completo, o conteúdo da variável nome. Perceba que nome completo não tem nada. Aqui eu fiz a leitura de nome, aqui eu fiz a leitura de sobrenome. Então eu peguei nome e copiei para dentro da variável
nome completo. Então, a strcopy, ela serve para você falar x é igual a abre aspas e qualquer coisa, mas também ela serve para falar x igual a y, tá? Uma variável igual a outra. E eu posso aqui agora brincar um pouquinho aqui, ó. strcat, o que o cat faz? Vai concatenar, ou seja, vai juntar duas strings e guardar na primeira que você veio. Você colocar aqui, então, nome completo vai ser a primeira, e eu vou concatenar isso com uma string literal, que é um espaço em branco. Então, o strcopy, strcat, eu posso fazer esse mesmo tipo de coisa, usar variáveis ou strings literais, tá? É possível fazer isso. E agora, strcat, nome completo, vamos concatenar aqui com sobrenome. Beleza. Juntei as duas aí, agora eu posso imprimir isso daí. Então eu vou vir aqui, vou dar um put s aqui, né? Put s, nome completo. Certo? Beleza, tá aqui o nome completo, vou salvar, vou rodar. Então aqui digite seu primeiro nome, Marcos, Enter. Digite seu sobrenome, Nava, Enter. Ele imprimiu lá Marcos espaço Nava. Funcionou o strcat. Ok? Agora, qual que é o tamanho que ficou o nome completo? Eu preciso contar eu aqui as letrinhas? Não. Eu posso vir aqui, ó, vamos até fazer isso aqui. Depois que digitou, vou falar que tamanho é igual a strlen de nome completo. Beleza? E aqui vai imprimir o nome, depois eu vou colocar aqui com printf. Printf, o tamanho do nome completo é, porcentagem de, vou colocar um barra n também, né? Boa prática, sempre imprimir por lá a linha, vírgula, tamanho. Beleza. Então tá aqui. Vamos salvar. Vamos rodar agora e ver o que vai acontecer. Digite o seu primeiro nome ou sair se não quiser responder. Sair. Não pediu mais nada, saiu do programa. Funcionando. Vamos rodar de novo. Primeiro nome, Marcos. Sobrenome, Nava. Enter. Então tá aqui, ó. Ele imprimiu Marcos Nava, pulou a linha. O tamanho do nome completo é 12. 12 caracteres, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mais uma 12, né? Ele conta também o barra zero. Então, tá aqui, a string tem 12 caracteres. Bom, gente, chegamos então no final dessa aula. É um assunto complexo, chato, eu concordo, é chato. Chato pra caramba mexer com string, mas não tem outro jeito. Se você vai trabalhar com C, você tem que trabalhar com string, tem que trabalhar com esse tipo de situação. Não tem muito o que fazer, tá ok? Em C++ o problema é resolvido, tá? Você tem lá uma variável do tipo string, mas você tem que saber que internamente ela é o que a gente está vendo aqui, né? Isso daqui é a realidade, o resto é tudo escondem a realidade de você. E aí vem o Nava para mostrar a realidade. Legal? Bom, algumas coisas eu não falei porque a gente tem que ter o conhecimento de ponteiros que a gente vai ver na próxima aula. Legal? Então até lá, gente. Não esquece de curtir aí se você gostou. Comenta comigo aí o que você está achando. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, tá ok? Eu vejo todos os dias o comentário, respondo. Não tem problema nenhum não. Eu acho que o que a gente está aqui é para aprender. Legal? E também, ó, divulga aí, passa para os seus amigos, vamos crescer esse canal aqui. Fala para eles se inscreverem, que você vai realmente aprender linguagem C, ok? Faculdade está voltando, você que estuda aí, divulga aí com os seus colegas de faculdade, aqueles que têm dificuldade com C, mostra aí que nós temos um conteúdo aqui que vai ajudar, beleza? Então é isso aí, gente, até a próxima aula. Do tipo inteiro. Bom, em Java, então, é sempre conceito. orientado, Pois é, mas nem toda linguagem tem esse A conceito. estrutura do tipo inteiro em C